Fala galera, vamos continuar aqui então a nossa viga 203. Então como que eu sei que eu vou ter que armar uma viga em duas camadas? Bom, primeiro é o feeling aí de cada profissional, né? E segundo, se você for aí meio novo na área das estruturas, não tiver tanta experiência, eu sugiro você a calcular pelo método normal, né? Fazer a primeira conta e aí você vai verificar que deu umas bitolas muito grandes e aí você pode observar essa possibilidade de fazer armadura em duas camadas. Como aqui eu já sei que eu vou utilizar a armadura em duas camadas, eu não vou calcular duas vezes. Eu não vou fazer a conta, vou ver lá que deu uma bitola, por exemplo, de 22 milímetros, 25 milímetros, e aí então fazer o dimensionamento de uma segunda camada. Eu vou fazer diretamente o dimensionamento de uma armadura em duas camadas. Então, como que a gente faz? Digamos que a gente tem aqui uma seção de uma viga, né? E eu quero fazer em duas camadas. Então, é assim a configuração da viga. Nós temos aqui as armaduras de flexão e aqui em cima um porta-estribo ou uma armadura de compressão. Para eu calcular uma armadura em duas camadas, eu tenho que considerar uma altura aqui chamada altura do centroide. É uma altura média entre essas duas barras, né? Porém, para eu poder considerar essa altura do centroide, eu tenho que respeitar aí algumas regras, né? Para que eu não fuja muito do cálculo real, que seria eu calcular, por exemplo, nessa primeira camada, eu escolhesse uma bitola. Por exemplo, eu quero trabalhar com 16 milímetros. Eu escolho a quantidade de bitolas que eu queira trabalhar, por exemplo, 2 barras, e vou encontrar o momento resistente equivalente desta primeira camada com essas 2 barras. O restante do momento eu calculo com as 2 barras de cima, né? Então eu vou fazer 2 contas. E considerando o centroide, eu faço apenas uma conta. Porém, para eu considerar o centroide, quais as regras que eu tenho que obedecer? Eu vou colocar aqui as medidas. Ó. Uma medida que eu tenho que é muito importante, que é a medida do centroide, que eu vou chamar aqui de Y, por exemplo. Esse Y, ele vai do eixo de qualquer uma dessas bitolas aqui, né, dessas barras, até o centroide, né? Essa medida, ela tem que ser menor, né, menor do que 10% a altura total, que é o H. Né? Então, temos aqui a altura total da viga, que é o H. Também temos o nosso D, que é da face superior até o eixo da primeira camada, que é o D. E temos também o chamado DN. O DN é da face superior da viga até o centroide, que é o nosso DN, que é o D que a gente vai considerar nessa conta se a gente for considerar essa medida do centroide. Também temos que observar aqui a distância entre essas duas barras, que aqui no caso eu vou chamar de E. Esse E tem um limitante, né? Ele tem que ser no mínimo 2 centímetros, então vamos lá. D tem que ser maior ou igual a 3 condicionais, 2 centímetros. O Φ que é utilizado aqui, né, a bitola que é utilizada, no caso de bitolas grandes, por exemplo, de 20 milímetros, que sejam maiores que 2 centímetros, ou 0,5 o diâmetro máximo do agregado, né? Então, se eu estiver utilizando aí um agregado de 20 milímetros, 19 milímetros, 25 milímetros, eu tenho que considerar isso daqui. Mas, geralmente, sempre vai dar 2 centímetros, né? No mínimo 2 centímetros, que é o valor mínimo que eu posso adotar aqui. Então, nós vamos considerar
que essa distância entre as faces, tá? Não é do eixo, é a distância entre as faces, tenha no mínimo 2 centímetros de espaçamento, para que possa passar o agregado e fazer essa ligação entre as barras. Obedecendo todas essas condicionais, você pode considerar essa conta pelo centroide. Há quem ache mais fácil do que analisar essas condicionais fazer as duas contas. Aí vai de cada um. Eu prefiro ver esses condicionais aqui, porque logo de cara que a gente olha para a viga, a gente já sabe que ela vai dar ou não os condicionais. Esses 10% aqui, por exemplo, se eu for utilizar os 2 centímetros e eu utilizar 10% do H, os 2 centímetros já fica abaixo dos 10%, né? Então, se eu for utilizar aqui esse Y como metade, né, vai dar 1 centímetro, então está bem abaixo desse limitante de 10% da altura total. Então, eu posso sim, para esta viga que tem 40 por 19, utilizar esse método do centroide, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos considerar aí que eu esteja utilizando uma bitola média aí de 12,5 milímetros, né? Então, eu tenho aqui a bitola de 12,5 e tenho o espaçamento, né, dessa bitola. Aqui eu tenho o meu centroide, né? Aqui é o Y, a gente está enxergando aqui numa escala maior. Aqui eu tenho, por exemplo, 12,5 milímetros, ela tem 1,2 centímetros de diâmetro. Então, aqui vai ter 6 milímetros, né, ou 0,6 centímetros. Vou colocar aqui 0,6 centímetros. E aqui 1 centímetro. Então, a soma total, 1,6 centímetros. Se eu fizer a subtração do D, né, se fizer esse valor subtraindo do D, eu vou ter um valor aí de 37 menos 1,6. Então, fazendo essa conta aí, dá 35,4, certo? Porém, eu não sei se eu vou utilizar essa bitola de 12,5. Então, o que eu recomendo para vocês? Arredondar para o menor número redondo, para a menor casa de um número inteiro, né? No caso aqui seria 35 centímetros. Por que a gente arredonda para menos e não para mais? Por que eu não posso usar, por exemplo, 36 centímetros? Porque eu estaria aumentando a altura útil da minha viga, né, para essa camada aqui do centroide. Se eu aumentar a minha altura útil, eu tenho uma resistência maior dessa seção. E não é isso que acontece. Então, a gente tem que sempre arredondar para baixo. Arredondando para baixo, é só a gente fazer a conta. Então, vamos lá fazer a conta desta viga aqui. A conta é a mesma, exatamente a mesma que a gente fez no outro vídeo. Então, o KC é igual a 19, que é a largura da viga, vezes 35 ao quadrado, dividido por 1,4, vezes o momento, que nesse caso aqui é 70,5 kN por metro. Nós vamos passar por centímetros, então multiplicar por 100 dá 7.050. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 19 vezes 35 ao quadrado, dividido por 1,4 vezes 7.050. Temos um valor de 2,35. 2,35, que é o nosso KC. Vamos encontrar, então, o nosso KS. O KS, considerando aqui a camada, a resistência do concreto em o FCK 30, vamos encontrar aqui o valor mais próximo de 2,35. Mais próximo de 2,35 é 2,3. Vejam só, 2,3, nós temos um KS de 0,27. Então, o nosso AS será AS igual a 0,027 vezes 1,4
vezes o momento, que é de 7.050, dividido por 35. Fazendo essa conta aí, 0,27 vezes 1,4 vezes 7.050, desculpe, dividido por 35, nós temos 7,61 centímetros quadrados, certo? Essa é a nossa área de armadura. Agora, vejam só, se eu estou fazendo em duas camadas, o que eu posso fazer? Vou escolher aqui uma armadura que dê aproximadamente, duas barras, dê aproximadamente a metade desse valor. Porque o ideal é utilizar 2 ou 3 barras nessas vigas quando você faz em duas camadas, né? Vou fazer 4 barras numa primeira camada, 4 barras na segunda camada, só se for um carregamento muito grande. Então a gente aumenta um pouquinho a bitola, ficando abaixo dos 20 milímetros, porém a gente utiliza um número menor de barras. Então vamos aqui, ó. Se eu utilizar, por exemplo, a barra de 16 milímetros, 2 barras de 16 equivale a 4 centímetros quadrados. Então, se eu fizer essa quantidade de barras em duas camadas, eu vou ter 8 centímetros quadrados. Seria uma boa solução, né? Porque eu estou com 7,61, eu ficaria com uma folga aí de 0,4 ainda para trabalhar aí nessa viga. Mas se você quiser deixar em cima mesmo, fazer uma composição, aí você pode escolher aqui uma composição, mas sempre faça a composição de barras diferentes na primeira camada. Isso varia muito do profissional que vai executar esse trabalho. Se for um profissional que tem uma boa mão de obra, você pode variar aí essas bitolas. Mas geralmente, o que eu costumo fazer, e é uma dica que eu dou para vocês também, tentem padronizar as bitolas, né? Sempre utilizar a mesma bitola, só que em quantidades diferentes, né? Para você não confundir na hora da montagem. Mas se você tiver uma boa mão de obra, nada te impede de refinar os seus resultados, tá? Isso vai também do profissional lá que vai executar. Então, uma boa solução aqui seria a gente utilizar 2 barras de 16 milímetros em 2 camadas, né? Então, é 2 barras de 16 milímetros mais 2 barras de 16 milímetros, que seria a solução para este momento aqui desta viga. Eu nem vou fazer o desenho aqui, pessoal, porque está muito pequeno a escala aqui, vocês não vão conseguir enxergar, tá? Então, seria esse o resultado para esta viga. Neste momento aqui, eu não vou calcular esses dois momentos aqui. Por quê? Se eu calculasse o momento para 43 kN, eu já padronizaria para o restante da viga, porque essa viga é simétrica a partir deste ponto aqui. E como é uma diferença muito pequena, de 43 para 40, você faz a otimização dessa barra aqui, utilizando uma mesma armadura, né? Você não vai fazer nesse trecho uma armadura, depois mudar aqui. Então você faz a otimização e utiliza uma mesma armadura de fora a fora aqui. Certo? Então eu espero que tenha ficado claro essa parte da armadura em 2 camadas. Eu sei que vocês devem estar se perguntando por que você não considera a viga em T com mesa colaborante e tal. Bom, pessoal, eu não considero porque eu vou fazer um vídeo falando sobre essa parte de vigas com mesa colaborante, né? É uma teoria aí que a gente precisa estudar a fundo. Então, eu vou trazer um vídeo separado dessa série do dimensionamento do edifício. No edifício, nós vamos finalizar a parte de vigas aqui. Esse é o último vídeo da parte de vigas, de dimensionamento de vigas. Talvez a gente explane mais alguma coisa, mas não vai ser a parte de dimensionamento. E aí a gente vai partir para os pilares, né? Os pilares, acredito eu que seja mais uns 3 ou 4 vídeos, e aí nós finalizaremos o nosso dimensionamento do edifício. Não vou calcular fundação, tá? A fundação é um assunto complexo
que se eu fizer associado a esse vídeo, a esse prédio, muitas pessoas vão pensar assim, pô, o Felipe fez lá um dimensionamento de um edifício de 5 andares e ele utilizou tal fundação, então eu vou utilizar essa mesma fundação. Mas a fundação, diferente da superestrutura, depende inteiramente do tipo de solo que a gente está trabalhando. Então, se eu associar uma coisa a outra, eu tenho absoluta certeza que as pessoas vão pegar isso como um padrão e vão começar a utilizar isso nas obras aí, e esse é o meu medo. Então, eu vou fazer um vídeo sobre fundações, sim, mas eu não vou associar a esse edifício, não vou associar a essa série de vídeos do edifício, tá? Eu espero que vocês entendam o motivo que eu estou fazendo isso. Eu pensei muito sobre esse assunto e resolvi não fazer por conta deste motivo, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir e compartilhar aí com seus amigos. Coloque aí na sua caixa de favoritos. E é isso aí. Se você quer participar da nossa live, o horário da nossa live será às 8 da noite no dia 6, sexta-feira, 6 de janeiro, tá legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!